Eu coloquei esse título aí na reflexão que eu vou tentar fazer hoje, né? Para tentar abarcar essa ideia de que, de alguma maneira, os seres humanos habitam histórias, né? E eles fazem isso mesmo no mundo fragmentado, ou mesmo no mundo de incertezas, né? Eles habitam algum tipo de história que é de onde eles tiram as suas referências, né? Por isso eu coloquei aí o subtítulo de Crer em História como Mito Vivo. A referência a mito que eu estou fazendo aí é a referência dessa história, ou de uma narrativa que comunica referenciais, né? Então eu vou tentar, a partir desse título, refletir sobre uma série de pontos, né? Vou tentar aí dar conta de, tirando o objetivo, vou tentar dar conta aí de pelo menos 8 pontos, né? Vou tentar pensar um pouco o que é esse tempo pós-verdade, né? Como ele lida ou como ele se relaciona com essa questão das incertezas ou do domínio das incertezas, e o que isso fala a respeito de um homem ou de um ser humano faminto por sentido, né? Após isso, vou tentar fazer algumas relações com a ideia da história como discurso, né? E estabelecendo relações com o principal mote que atualmente tem se colocado como meio de explicar essas sedimentações discursivas, né? Que é a ideologia, que é o poder, enfim. E por fim, eu vou tentar me aprofundar um pouco mais nessa ideia das narrativas para se viver, né? De como se vive em narrativas, né? E finalizarei, finalmente, com umas reflexões sobre o reino de Deus como narrativa, e como ele de alguma maneira refigura a realidade, ou reconfigura a realidade, ou mesmo significa a realidade, né? Bom, então o nosso escopo, o nosso objetivo vai ser basicamente esse aqui, né? Vou tentar fazer uma reflexão, né? Eu vou tentar experimentar, na verdade, uma reflexão, né? Não vai ser nada mais que uma reflexão. Não vou tentar propor nada, nem estou aqui na condição de fazer isso, né? Então, vou tentar fazer uma reflexão a respeito de aspectos de um ser humano famélico ou faminto por sentido e narrativa, mesmo na prática historiográfica, né? Como isso aparece, inclusive, na prática historiográfica, e que é o nosso principal interesse aqui, né? Frente às incertezas da história, frente às incertezas da vida, frente à fragmentação da vida. Enfim, vamos tentar refletir um pouco a respeito disso. O primeiro ponto que eu vou tentar dar conta, eu intitulei de O Homo Sapiens Morreu, Pós-Verdade e Epistemologia. Quando o professor Matheus Andrade nos apresentou o tema deste ano, né, o tema que a gente vai tentar refletir esse ano, que é o tema que ficou posto no seguinte título: A História, a Fé Cristã, o Domínio da Incerteza e os Usos do Passado. Ele nos falou a respeito ele citou essa questão da pós-verdade, né? Então eu queria iniciar refletindo a respeito disso, né? A pós-verdade, ou essa designação, né, nada mais é do que uma forma de tentar dizer o nosso tempo. Existem várias reflexões a respeito de tentar, de alguma maneira, dizer o nosso tempo, conceituar o nosso tempo, como é o nosso tempo, né? Se fala em modernidade líquida, em hipermodernidade, capitalismo tardio, presentismo, pós-marxista, pós-ocidental, pós-cristão. Bom, cada uma dessas designações, elas partem de um determinado olhar e elas tentam identificar uma série de questões que as outras não necessariamente dão conta. Mas aqui nós vamos ficar apenas nessa ideia da pós-verdade e do pós-modernismo também, né? Bom, então, de que verdade a gente está falando, né? Quando a gente fala
em pós-verdade. Quando a gente fala em pós-verdade, ou quando geralmente se fala em pós-verdade, a respeito de que verdade se está falando, né? Esse seria um tempo depois de que verdade? Depois de qual conceito de verdade, né? Que conceito de verdade a pós-verdade está questionando como não sendo verdade, né? Bom, esse conceito, né, que está sendo questionado, esse conceito de verdade que está sendo questionado, é o conceito moderno de verdade. Então, em tese, se estaria afirmando que a gente vive um tempo, a gente experimenta um tempo, a gente pratica um tempo, a gente realiza um tempo depois dessa verdade, ou desse conceito de verdade moderno, né, que basicamente falava de uma verdade transparente, de uma verdade objetiva, que seria possível ter acesso a uma verdade de maneira não mediada, né? Embasada unicamente em uma razão pura e autônoma. E por isso, né, porque uma verdade transparente, uma verdade objetiva, uma verdade que seria uma verdade que teríamos acesso de maneira não mediada, ela seria conhecida de maneira universal, né, por todas as pessoas, em todos os tempos e em todos os lugares. Então, essa verdade, ela nos ofereceria uma resposta unificada com base no racional, né? Ela apela a critérios de legitimação que são entendidos como estando fora de qualquer jogo de linguagem particular, o que garantiria a verdade universal nesses termos, né? Então, ela faria apelos a critérios universais, racionais e científicos, como se estivessem separados de qualquer mito, de qualquer narrativa, né, em particular. Então, seria uma verdade que partiria de uma razão pura, né, que não teria uma referência em nenhum mito, que não estaria arraigado em nenhuma narrativa. Então, a esse conceito de verdade que geralmente se está fazendo referência quando se fala em pós-verdade, né? Seria uma verdade, esse conceito moderno de verdade, ele seria uma verdade que desejaria partir, ou que pretensamente partiria de uma razão, como se ela fosse definitivamente um marco zero, puro, sem referências anteriores, né? Quando, na verdade, isso já é uma referência, né? Partir do racional, né, já é partir de uma referência, já é partir de uma, entre aspas, história habitável. Eu já estou partindo aí de alguma narrativa, né? Há um aspecto mitológico aí que embasa esse conceito de verdade como uma verdade a partir de uma razão pura, né? Então, a verdade, nos termos do conceito moderno de verdade, não teria como existir, né, ou ser descoberta, né, uma vez que sempre se partiria de uma narrativa, sempre estaria se habitando uma narrativa. E o conceito moderno de verdade, ou o projeto de uma razão pura, já seria, né, uma grande narrativa, uma grande história habitável, né? Então, uma verdade que parte de uma razão pura, com acesso racional transparente a um determinado objeto, não tem se mostrado possível, né? A gente a gente poderia pensar isso, inclusive através da pesquisa histórica, né? Pense se seria possível realizar uma pesquisa histórica ou ter acesso a seu objeto histórico de maneira não mediada, né? A gente não vai conseguir, a gente vai esbarrar talvez de cara logo com a linguagem, a gente vai ter que dizer o nosso objeto, a gente vai ter que falar a respeito dele, e ao usar palavras, né, a gente vai automaticamente definir o nosso objeto, né? A gente vai usar fontes que não são, obviamente, neutras, não são fruto de uma razão pura, a gente vai utilizar teoria, métodos, enfim, a gente vai passar por uma banca, pelos pares, né? Então, quando se fala em pós-verdade, geralmente está se falando desse conceito de verdade, né? Então, tem se percebido que existem muitas dimensões abaixo da razão ou concomitantes à razão, né? Muitas delas tácitas, né?
que até mesmo se desconhece o influxo dela sobre a razão. Por exemplo, né, podemos confessar apropriadamente que sabemos que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si, mas tal conhecimento repousa no dom de uma revelação particular, especial, não é universalmente objetivo ou demonstrável e permanece uma questão de interpretação e perspectiva, com uma apreciação significativa do papel da regeneração e iluminação do espírito como uma condição para o conhecimento. Então, nós sabemos, nós, enquanto cristãos, enquanto irmãos e irmãs que vivem uma vida de relacionamento com Cristo, a gente sabe desse fato. A gente sabe, né, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo para si. Mas a gente não sabe isso de maneira... a gente não sabe isso a partir de uma razão pura, né? A gente sabe a partir de outro conceito, ou de outra epistemologia, né? Então, existem outros conhecimentos, né, que não esse do projeto cartesiano, do projeto de uma razão pura, de uma razão transparente. Então, quando se fala em um tempo pós-verdade, geralmente está se pensando nesses termos, né? Então, um outro aspecto importante é que a crítica do conceito de verdade moderno não é suficiente para se afirmar que não há nenhuma verdade, ou que, inversamente, tudo pode ser verdade, ou mesmo se tentar uma completa desqualificação da verdade, né? Eu sei que alguns críticos são bem ferozes, mas eu penso que não é isso que está sendo, não é isso que está em jogo em última instância, digamos assim, né? Muito porque conclusões desse tipo geralmente são apressadas, ou afobadas, ou até mesmo arrogantes, né? Afirmar que afirmações desse tipo só são possíveis se o critério for a razão pura cartesiana. Veja, isso aqui é curioso, né? Tanto modernos quanto pós-modernos, eu estou colocando pós-moderno entre aspas porque existe uma discussão, né, sobre o termo, né? Existe uma discussão sobre como o nosso tempo se ele é hipermoderno, como eu falei no início, né? Se ele é pós-cristão, pós-ocidental, enfim, pós-colonial, existe toda dependendo de onde se está pensando, a designação vai mudar, né? Mas aqui eu estou usando pós-moderno e pós-verdade, né, quase como sinônimos, né? Enfim, tanto modernos quanto pós-modernos parecem trabalhar com esse mesmo pressuposto. Aceitam o paradigma cartesiano, né? Porque a afirmação "a verdade pura" é tão cartesiana quanto "não há verdade", né? Se para dizer que não há verdade, se para dizer, melhor dizendo, que há verdade pura, eu uso o paradigma cartesiano, e às vezes também, ou geralmente se usa esse mesmo paradigma para se dizer que não há nenhuma verdade, que não há possibilidade de nenhuma verdade, né? Eu vou trazer o James Smith de novo para nos ajudar, né, com isso, né? Ele faz uma pergunta muito curiosa, já que o nosso objetivo aqui é fazer uma reflexão, né? Eu trouxe essa pergunta também. E ele nos provoca da seguinte maneira: por que deveríamos pensar que o critério para o conhecimento é uma certeza divina ou onisciente, né? Por que esse deveria ser o nosso critério, né? Uma vez que nós somos limitados, uma vez que nós somos insuficientes, uma vez que nós necessitamos da linguagem para dizer as coisas, uma vez que a gente necessita da linguagem para definir as coisas, por que a gente deveria usar o critério para o conhecimento uma certeza divina e onisciente, não é? Então, essa pergunta, essa questão, ela está, digamos, no centro dessa discussão a respeito do que é a pós-verdade, né? A pós-verdade estaria criticando justamente isso, né? A possibilidade de uma razão pura. Mas quando ela, ao mesmo tempo que faz essa crítica, também afirma que não há possibilidade de nenhuma verdade,
ela também parece estar partindo do mesmo pressuposto, né? De que há uma verdade, ou de que é possível acessar as coisas de maneira pura, de maneira transparente, de maneira não mediada, né? É por isso que o James Smith vai chegar nessa conclusão aqui, de que tanto a modernidade quanto a pós-modernidade são ambas caracterizadas por uma noção idólatra de autossuficiência, né? Não percebe muito, talvez não se atenta muito às limitações, às suas insuficiências, e ainda parte de uma noção de autossuficiência, de que o ser humano possui a capacidade de autodeterminar-se na história. E aqui eu gostaria de trazer o Schaeffer. Ele está pensando um pouco ali na segunda metade do século XX, justamente quando surgem esses debates a respeito do que a gente chama hoje de pós-verdade ou de pós-modernidade. E ele coloca algumas questões que eu acho que ainda são úteis, né, para a gente pensar, né, essas questões, né, de pós-modernidade ou de pós-verdade e epistemologia. Ele diz que o atual abismo entre as gerações ocasionou-se quase que totalmente de uma alteração do conceito de verdade. Esta mudança do conceito de como alcançamos o conhecimento e a verdade é, ao meu ver, um problema crucial, né? Os herdeiros do iluminismo tinham prometido que proveriam uma resposta unificada com base no racional, né? Na autoridade da razão, nos poderes transcendentes do intelecto e de um intelecto supostamente puro, transparente, não mediado, um intelecto vítreo que veria as coisas de maneira objetiva. E o grande problema é que essa promessa não se cumpriu, né? O Schaeffer, nesse contexto, estava inclusive fazendo uma análise a respeito de uma obra do Foucault, né? Ele diz que Foucault corretamente sustenta que eles, os herdeiros do iluminismo, não cumpriram a promessa. O projeto de uma razão pura, o projeto de acesso a objetos de maneira direta, vítrea, não obteve sucesso. Então, surge aí, né, uma grande inquietação, né, que é essa inquietação epistemológica. Né? A epistemologia é o problema central da nossa geração. Eu acredito que, de alguma maneira, isso ainda reverbera na nossa geração também, no nosso tempo, não só na geração do Schaeffer ou na geração a respeito da qual ele estava refletindo, né? De alguma maneira, a gente ainda vive o rescaldo disso, né? A gente ainda pensa de uma maneira muito cientificista, racionalista. A gente confia muito ainda na razão. A gente ainda explica muito as coisas, ou pelo menos tenta explicar os nossos objetos muito a partir de uma suposta razão pura, de um acesso talvez pelo menos pouco mediado, né? E às vezes até desqualifica outras abordagens, outras interpretações por causa disso. Então, eu vou usar uma série de quadros, né, do Eduardo Munch durante a apresentação para tentar exemplificar algumas coisas, né? E depois disso, né, depois dessas colocações, eu perguntaria: estamos mortos, né? Já que a gente não tem, já que a pós-verdade questiona o conceito de verdade moderno e às vezes, né, não sempre, mas às vezes até chega a fazer a afirmação contrária de que não haveria acesso a nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de saber, nenhum tipo de verdade. Frente a essa situação, nós estaríamos mortos epistemologicamente? Estaríamos nessa situação de incapacidade de conhecer? Nossas expectativas epistemológicas são ainda estritamente cientificistas?
desconsideramos nossas limitações e insuficiências na prática da ciência histórica, por exemplo, o fato de o pensamento ser maculado pelo nosso próprio olhar, nesse é o contexto no qual o C.S. Lewis está falando nesse texto, de onde tirei essa citação. O fato de o pensamento ser maculado invalida-o no sentido de torná-lo falso ou não? Bom, eu queria pensar isso trazendo aqui um insight da própria Escritura, né? Quando o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, 12, o seguinte: o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Eu estou usando aqui a NTLH, a tradução na linguagem de hoje. Eu gosto muito dessa imagem, né? Imagem imperfeita num espelho embaçado, para pensar justamente o estado do nosso conhecimento, ou a maneira com a qual a gente conhece, né? A gente não conhece os nossos objetos face a face, né? O historiador não tem acesso ao seu objeto dessa maneira, né? Ele tem acesso ao seu objeto através de fontes que são fragmentos, que às vezes trazem apenas indícios. Para isso, ele precisa de para analisar essas fontes, esses indícios, esses resquícios, esses vestígios do passado. Ele precisa usar uma teoria, uma metodologia, ele precisa passar pela avaliação dos pares. Então, existe uma série de procedimentos que fazem com que o saber produzido pelo historiador não seja um saber produzido face a face ao seu objeto. Uma imagem, o que ele produz é como uma imagem imperfeita no espelho avançado, né? O seu conhecimento é imperfeito. Eu sei que aqui o contexto é em relação a Deus, né? Mas aqui eu estou apenas utilizando esse insight para a gente pensar essa questão da pós-verdade e sua relação com a epistemologia, né? E aí o James Smith coloca essa questão da seguinte maneira: não há realidade não interpretada, nem fatos brutos passivamente colocados lá para serem vistos de maneira simples e pura. Nenhuma realidade chega a nós de maneira não dita. As coisas, elas precisam ser ditas. Os objetos precisam ser ditos. A gente precisa dizer os objetos, precisa falar os objetos, precisa conceituar os eventos. Então, além de a gente precisar fazer isso, de alguma maneira eles já nos chegam ditos. As fontes já nos dizem a respeito dos nossos objetos de uma determinada maneira, né? Que a gente pode criticar ou não, né? Enfim, uma razão natural e desassistida é impossível. Então, quando a pós-verdade, digamos, né, ou aqueles que pensam nesses termos de uma pós-verdade, estão falando da verdade, geralmente eles estão falando a respeito desse conceito de verdade, de uma verdade natural e desassistida. Muito embora isso não exista, seja impossível, né? Então, o Homo sapiens morreu. Homo sapiens aqui eu estou usando apenas como um recurso retórico, né? Eu não estou usando aqui o conceito de Homo sapiens, né? Eu só estou usando a expressão para falar desse homem que sabe, né? Eu estou usando essa expressão Homo sapiens apenas para falar se esse homem que tem certeza que sabe, ou pelo menos que tem certeza que tem acesso puro ou transparente, vítreo, ele morreu? Bom, eu creio que não, né? Apenas tem percebido que ele é também, e ao mesmo tempo, homo religiosus, adorans, litúrgicos, ludens, patiens, políticos, faber, narrativos. Existe uma série de outras dimensões que estão atuando no momento em que alguém faz ciência, no momento em que alguém produz história, no momento em que alguém
produz uma fonte, inclusive, né? Então, no momento em que se está produzindo esse tipo de conhecimento, não se está trabalhando apenas com a razão, né? Uma série de outros aspectos, uma série de outras dimensões estão atuando nesse momento e isso afeta a produção do conhecimento, especialmente do conhecimento histórico, né? Enfim, parece que ainda não nos acostumamos com isso, né? Com essas várias dimensões, né? Muito embora nunca tenhamos feito diferente, né? O fato da tentativa de se levar a cabo um projeto de uma verdade pura ou de um acesso definitivo ao passado não quer dizer que isso logrou êxito, né? Na verdade, esse próprio projeto já é uma grande narrativa, já é uma grande história na qual uma série de pessoas habitaram e talvez ainda habitem, né? A confiança, a fé, a certeza na razão, então, parece ter desmoronado, né? E ela não se provou tão afiada, né, para julgar as intenções do coração. Aqui as intenções de coração também estou usando só como um recurso retórico para dizer dessa agudeza, dessa objetividade, né? Mas vivemos resquícios disso, né? A nossa mentalidade ainda é muito moderna, talvez a gente pudesse dizer assim, né? Por isso que alguns insistem que a gente, na verdade, não viveria, não estaríamos vivendo numa era pós alguma coisa, né? Na verdade, estaríamos vivendo ainda numa hipermodernidade, no momento em que todos os conceitos da modernidade estariam, na verdade, sendo levados sendo esticados ao máximo, né? Um deles seria, por exemplo, essa questão da autossuficiência, né? Que o James Smith colocou aqui, né? Na verdade, a gente estaria vivendo resquícios disso, né? Enfim, isso ainda reverbera certo mal-estar, o desconforto, né? Quando se faz essa crítica a esse pensamento, a esse olhar excessivamente moderno, sobretudo quando está se falando do texto bíblico, né? O texto bíblico, obviamente, não é um texto que está preocupado, né, em uma linguagem moderna. O texto bíblico funciona mais enquanto uma narrativa na qual se habita do que enquanto proposições, né, enquanto proposições racionalistas, cientificistas, né? Então, esse mal-estar, esse desconforto, geralmente aparece muito quando se quando se olha para a escritura dessa maneira, né? Enfim, criamos que o sentido estava ou seria descoberto pela razão somente, né? Com a suposta ausência da razão pura, perdemos-nos. Ou seja, o principal lar mitológico da modernidade parece ter ruído ou está ruindo, né? Ou pelo menos foi questionado nas suas bases. A principal narrativa, a principal história na qual a modernidade, os intelectuais da modernidade habitaram, de alguma forma foi questionado, né? E isso causa uma série de incertezas, né? E eu parto para o segundo momento, né, que eu intitulei de O Mar Bravio e o Chão Movediço, incertezas e sentimento de falta de sentido. E eu queria pensar, a partir dessa citação do professor Euclides Marques, quando ele diz que o homem é um ser de relações e se encontra imerso na provisoriedade. E, para dar alguma solidez a ela, busca formas diversas de se relacionar com a natureza, com a sociedade e com o transcendente. O ser humano não, independente do projeto modernista ou do projeto pós-modernista, independente da discussão sobre pós-verdade, sobre verdade, independente das questões epistemológicas, o ser humano ele não suporta viver imerso na provisoriedade, ele não suporta viver imerso nas incertezas, ele não suporta o terror da história, como talvez dissesse o Mircea Eliade, né? Ele procura dar sentido a esses fragmentos, né? E acontece assim, inclusive, na operação historiográfica, né? Quando nós estamos escrevendo história, a gente não se contenta com os fragmentos, a gente não se contenta com os indícios, né? A gente precisa oferecer uma narrativa, precisa oferecer um texto, e esse texto precisa fazer algum sentido, né? Esse texto não pode ser um texto sem sentido, né? Então a gente procura uma teoria, procura uma metodologia para dar
sentido às nossas fontes, a nossa análise, para que a nossa análise faça sentido, né? Então, esse é um desejo muito curioso, né, do ser humano, né? Ele parece que ele não consegue viver afugentado, desencantado, sem valores que estejam acima de qualquer coisa, e, portanto, de valência religiosa, né? Se o mundo se mostra vazio e sem sentido, busca-se, cria-se ou projeta-se para preenchê-lo, mas não se consegue viver sem, né? E aqui eu coloquei uma série de palavras, eu fui colocando essas palavras aqui sem uma ordem, né? Eu fui apenas colocando elas pensando dessa maneira, né? São palavras que indicam essa impossibilidade de o ser humano viver, né, sem sentido, dele viver fora de uma narrativa, fora de um lar mitológico. Então, pense em palavras como sentido, como significado, como referência, como orientação, vida, chão, identidade, direção, lar, narrativa, história, motivo, modelo, arquétipo, mito, estrutura, base, fundamento, segurança, confiança, valor, pertencimento, fonte, a fonte de onde surgem as coisas, ser, ontos, axis, eixo, ordem, causa, essência, lealdade, compromisso, contentamento, centro, antecedência, pousar, estar pousado em um lugar, lugar ao sol, raiz, a priori de onde se partir, certeza, unidade, verdade, arco narrativo, crença, nexo, destino, propósito, valores, ideais, convicção, memória, premissa, pressuposto, posição, paixão, descanso, deleite, satisfação. São todas palavras que remetem a essa necessidade humana de habitar uma história, né? de estar dentro de uma zona habitável, né? De um lar mitológico. E aí a gente parte para esse terceiro momento, né? Que eu titulei de humanos famélicos ou humanos famintos, né? Eu faço a seguinte pergunta: essa é uma antropologia que se manifesta, né? Penso que aquelas palavras que a gente listou ali, elas são impactantes porque elas se manifestam de fato, né? O ser humano manifesta esse desejo, né? O ser humano ser humano é ser direcionado a algo que não si mesmo, né? Então ele tem essa pulsão de estar direcionado a algo que o dê sentido, a algo que o dê significado, a algo que torne as coisas, a vida, a sua história significativa, preenchida. Poderíamos dizer que o coração do homem não descansa até que se encontre e se realize o sentido da vida. Até que o ser humano consiga encontrar algum sentido para se viver, né? Ele não consegue se realizar. Fica aquela sensação estranha de falta de chão para pisar, né? O ser humano, no fundo, e portanto essencialmente, se move e é motivado por uma vontade de sentido, ser de sentido, um ser que busca, um ser em busca de sentido, um ser que quer encontrar para toda a sua existência e para cada situação no interior da mesma um sentido, e que depois quer realizá-lo. Não é só encontrar o sentido, mas é viver esse sentido. No C.L. Aliade, por exemplo, fala em sede do sagrado, em obsessão ontológica, em nostalgia do ser. E ele fala isso não só em relação às sociedades arcaicas que ele estava refletindo, às sociedades ditas primitivas. Ele fala isso também em relação às sociedades, aos homens modernos, né? Ele diz que os homens modernos, eles ainda eles não conseguem se esquivar, né, desse sentimento religioso, né? Ele diz que a existência mais dessacralizada conserva ainda traços de uma valorização do mundo, um compromisso criptorreligioso, né? O homem moderno, ele ainda
é prenhe de sede de sentido, né? Só que, de alguma forma, ele tornou isso criptografado, né? Ou ele passou a encontrar isso em objetos supostamente não religiosos. Mas isso não foi apagado, né? A fome por orientação, sabedoria e discernimento será satisfeita por outras fontes, né? Ela permanece no ser humano e ela permanece e aparece, né? No ser humano. Por isso, uma antropologia que se manifesta, né? Estou pensando aqui sobre a influência do Mircea Eliade, que pensa muito fenomenologicamente, não é isso? Então, um ser humano insatisfeito, insuficiente, desejoso de ordem, de ser regido, perdão aí pelo erro, um ser que é regido pelos seus apetites, desejos, inclinações, vísceras, baixo ventre, né? Esse ser humano, ele se manifesta, seria uma antropofania, né? E aí, esse ser humano se manifesta e ele é alimentado, né? Ele é alimentado por várias histórias. Ele não consegue ele não consegue não viver fora de alguma história. E aqui eu entro nesse quarto ponto, né? Um ponto mais pesado, né? Um pouquinho mais denso, né? Que a gente vai refletir sobre essa questão dos discursos, né? E aí eu vou fazer uma referência ao Foucault, vou citar o Foucault porque ele provavelmente é um dos intelectuais mais citados, talvez, né, quando se faz referência a esse conceito de discurso, né? Então, ele entende que a história funciona dessa maneira, né? Em razão de discursos. O discurso alimenta, né, as sociedades, dando sentido a elas, né? Ou orientando elas, né? Ele diz assim: eis a hipótese que gostaria de apresentar para fixar o lugar do trabalho que faço. Suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos, que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Então, seria com esses discursos que o historiador trabalharia a partir de então. Né? Ele está falando isso na década de 70. Né? A história, há muito tempo, não procura mais compreender os acontecimentos por um jogo de causas e efeitos na unidade informe de um grande devir, de um grande processo histórico. Não, a história, não é para reencontrar estruturas anteriores, né, estranhas, hostis ao acontecimento. É para estabelecer as condições de sua aparição. Né? Então, ao olhar para o seu objeto, né, histórico, o historiador ele não conseguiria ter acesso direto, né, em razão da mediação da linguagem, né, em razão dos discursos que são feitos, criados, que são produzidos e redistribuídos, né, a respeito do seu objeto. Então, ele não conseguiria afastar essa linguagem, afastar esses discursos e olhar puramente para os seus objetos. Ele sempre estaria fazendo isso de maneira mediada, né? Então, o máximo que ele poderia fazer seria, então, estabelecer as condições de aparição desses discursos, né? O que possibilitou que esses discursos a respeito de uma determinada coisa, de um determinado objeto, de um determinado fato, viesse à tona, né? O Kate Jenkins, na História Repensada, um texto que a gente já refletiu um pouco aqui no nosso GT, ele diz assim: não é possível haver um lugar não posicionado. O X da questão é este: aqueles que afirmam saber o que é a história sempre realizam, assim como eu, assim como ele,
um ato de interpretação. Todo discurso surge de algum lugar e com algum propósito. E é aqui que entra a questão do sentido, né? O uso do termo discurso indica que sabemos que a história nunca é só ela. Nunca é formulada ou interpretada inocentemente e sempre serve a alguém. E aqui entra uma outra dimensão, que é a dimensão do poder, né? Não nego que o passado tenha existido, mas apenas que esse passado não tem como acarretar uma avaliação de si mesmo, né? Ele não tem como puramente acessar a si mesmo, a não ser dizendo-se mesmo, dizendo-se a si mesmo, falando a respeito de si. Então, ele define a história de uma maneira bem curiosa. Ele diz assim, que o fato de que a história propriamente dita seja um construto ideológico, né, e aqui ele já identifica claramente o que move esses discursos, né? De acordo com ele, como um Foucaultiano, né, o que moveria esses discursos seria o aspecto do poder, o aspecto ideológico, né? Então, o fato de que a história propriamente dita seja um construto ideológico significa que ela está sendo constantemente retrabalhada e reordenada por todos aqueles que, em diferentes graus, são afetados pelas relações de poder, pois os dominados, tanto quanto os dominantes, têm suas próprias versões de passado para legitimar suas respectivas práticas, versões que precisam ser taxadas de impróprias e, assim, excluídas de qualquer posição no projeto do discurso dominante. A história se foge em tal conflito, e está claro que essas necessidades conflitantes incidem sobre os debates, ou seja, a luta pela posse do que é a história. Então, esses discursos seriam movidos de maneira ideológica, de maneira em razão do poder, né? A Margaret Hago, em um conhecido artigo, já circula há muito tempo, na academia, o efeito Foucault na historiografia brasileira, ela diz que trata-se, pois, de uma nova maneira de problematizar a história, de pensar o evento e as categorias através das quais se constrói o discurso do historiador. Não uma discussão sobre a narrativa propriamente dita, mas sobre as bases epistemológicas, né, e aqui entra aquela questão da epistemologia que eu falei no início, as bases epistemológicas da produção da narrativa enquanto conhecimento histórico, né? Então, estaria se preocupando justamente em trazer à tona, né, as bases epistemológicas de produção de uma narrativa a respeito de um determinado fato, e não necessariamente a narrativa a respeito do fato em si, ou uma explicação do fato em si, ou uma exposição do fato em si, mas de como esse fato foi narrado, a partir de que base epistemológica esses fatos estão sendo ditos, né, pelo historiador. A partir de que base epistemológica o historiador está dando sentido, né, a esses fatos, né? Propunha-se, então, pensar como haviam sido instituídas culturalmente as referências paradigmáticas da modernidade. O professor Durval Muniz, ele diz que a realidade é o que né, a partir dessa perspectiva, ele também é um Foucaultiano, a partir da perspectiva Foucaultiana, ele diria que a realidade é o que cada época assim o definiu. Não há um mesmo referente a que diferentes nomes são atribuídos, né? O objeto não permanece o mesmo quando muda de nome. Então, os historiadores não conseguiriam olhar para o mesmo referente para um referente da mesma maneira, para o seu objeto da mesma maneira, porque o objeto está sendo dito de várias maneiras. E isso interfere em como a gente enxerga o objeto, e como a gente reflete sobre o objeto. O professor Santiago, professor também aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele resume tudo isso de uma maneira que eu achei muito didática, por isso eu trouxe ele para a gente pensar. Ele diz que foi apenas com o giro linguístico, essa ideia de que a linguagem, né, afeta na nossa relação com o objeto, foi apenas com o giro linguístico que se consolidou a ideia de que a matéria-prima do escrever, dizer historiográfico, ou seja, a linguagem, ela intervinha na substância, e aí presta atenção que a substância está entre aspas, né?
do conhecimento histórico. Então, a linguagem é inescapável, ao ponto de que ela interfere na substância, né, do conhecimento histórico. Ela, ao dizer a história, ela está significando a história. Ao dizer as coisas, está, ao mesmo tempo, significando as coisas, né? E aí, encerrando essa parte, o professor Durval diz assim: devemos, então, né, essa aqui seria a postura, né, do historiador, né, a partir dessa crítica da pós-verdade, né, à história. Né? Então, devemos nos debruçar criticamente sobre as formas como foram narrados os eventos históricos. As formas como foram narrados os eventos históricos. Não como uma representação verdadeira ou falsa do passado, mas como partícipe da invenção do passado para nós. Narrativas que construíram um dado universo e uma memória que continuam funcionando em nós e dirigindo nossos passos. Eu vou ficar por aqui, né, porque já passou, já usei mais de 40 minutos, mas vou concluir aqui, né, porque acho que essa citação, talvez ela resuma bem o que eu queria refletir, né? É que essas narrativas, né, ou a narrativa histórica, ela cria significado, né? Ao ponto de afetar a nossa realidade. Por exemplo, eu estava pensando aqui no texto do Eduardo Said, por exemplo, né? Orientalismo, o Oriente como invenção do Ocidente, né? No texto no qual ele reflete que, ao se dizer o Oriente de uma determinada maneira, também se influencia as pessoas a agir com o Oriente, digamos assim, de uma determinada maneira. É a mesma coisa, basicamente, que o Durval faz aí nesse texto, né, nesse livro, que é inclusive a tese de doutorado dele, a invenção do Nordeste. Né? Ao se dizer o Nordeste de uma determinada maneira, ou a se criar um estereótipo a respeito do Nordeste, ou a se criar uma narrativa, enfim, a respeito do Nordeste, e essa narrativa ser recepcionada pela sociedade, altera a forma com que as pessoas se relacionam com o próprio Nordeste. Então, ou no caso do Eduardo Said, com o próprio Oriente, né? Então, essas narrativas, elas constituem, como o professor Durval, né, sugere, um dado universo e uma memória que continuam funcionando em nós e dirigindo os nossos passos. E aí eu fecho da seguinte maneira: nisso a gente consegue estabelecer essa relação com o sentido, né? São narrativas que chegam a gente como se fossem narrativas mitológicas, de fato, né? Elas chegam a gente e nos alimentam com referentes, né? E aí a gente pode pensar nas discussões sobre história e memória, por exemplo, sobre a história, sobre patrimônio, sobre identidade, né? Que envolve muito essa questão de pertencimento, que envolve muito essas questões de identificar-se, né? A disposição patrimonial, por exemplo, né? Enfim, funciona como uma espécie de mídia de memória, a discussão sobre lugares de memória, sobre espaços da recordação, também funciona dessa maneira, né? São espaços que contam uma história, né? Que tem uma narrativa, e essa narrativa chega até nós, alimentando, de alguma forma, o nosso sentido, e nos ajudando a navegar pela história, nos ajudando a caminhar pela história. São espécies formam uma espécie de mapa no qual a gente pode caminhar, né? Pensa também nas histórias nacionais, né? Do século XIX, por exemplo, né? Então, são narrativas que eram criadas
com fins de oferecer um espaço no qual as pessoas deveriam, ou se sentiriam parte, né? Se sentiriam identificadas, né? Então, essa tentativa é uma tentativa de oferecer uma narrativa, entre aspas, mitológica, né? E aí eu gostaria de concluir, de fato, agora, né, pensando no reino, né, o reino de Deus como uma narrativa mitológica, né? A gente, os cristãos, eles em tese, eles vivem e deveriam viver a realidade do reino já aqui na Terra. Então, a gente poderia perguntar em qual narrativa a gente vive, ou qual narrativa é aquela que a gente habita, né? Em tese, os cristãos habitariam essa narrativa, a narrativa do reino. E essa narrativa ela é tão forte, ela nos preenche tanto, né, que ela refigura a realidade. E aqui eu estou utilizando um conceito do Paul Ricoeur. Ela significa a realidade, poderíamos até dizer que ela, de alguma forma, ressignifica a realidade. Então, a gente vive a realidade alimentados pelo reino, alimentados por esse mito, como C.S. Lewis fala, né? A gente se alimenta tanto do fato de que Deus habitou entre nós, quanto desse mito que é o próprio Deus vindo até nós, né? E isso é viver o reino dos céus na terra de alguma maneira, é ser alimentado por essa grande narrativa, é viver, é existir, é se mover dentro dessa narrativa. Bom, mas eu vou parar por aqui, acho que já avancei demais. Agradeço mais uma vez ao Matheus, ao conselho, e a todos vocês que me ouviram até agora.